Muito bom, a gente vai dar início aqui ao nosso papo de hoje. Eu estou vendo que o Kelson está aqui de Santa Catarina, muito bom. E sempre bom receber vocês aqui no nosso papo. Está entrando ainda mais pessoas, mas a gente vai dar início oficialmente agora. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Christian Walters, aqui no Brasil mais carinhosamente chamado de Crica. Eu sou dinamarquês, brasileiro, eu sou um verdadeiro vira-lata. Vivo no Brasil há 12 anos e sou empreendedor desde que eu me conheço como pessoa. Empreendo desde os 17, 16 anos de idade e passei por muitos negócios mas muito sempre focado no digital. Eu cofundei um app de meditação guiada que acabou pegando a escala global. Comecei a olhar para o desenvolvimento humano, comecei a olhar para o meu próprio desenvolvimento como pessoa. E em 2017, quando eu soube que eu ia ser pai, eu resolvi transformar e mudar algumas coisas no meu estilo de vida. Uma dessas coisas foi escolher seguir uma vida livre de consumo de animais e peças, né, e qualquer coisa de origem animal. Então, me tornei vegano em 2017, minha filha nasceu em 2018. Hoje eu sou pai de 2 filhos, uma filhinha de 4 anos e um filho de 1 ano e meio. A nossa familhinha é vegana. E eu comecei, de fato, a olhar para esse mercado, o mercado plant-based, em 2018. Foi quando eu e a Nádia, juntos, a gente criou essa plataforma de conteúdo chamada Vegan Business para falar do mercado plant-based, para falar das oportunidades que a gente estava enxergando e para a gente se interar com o mercado também. Em 2019, eu fiz meu primeiro investimento anjo em uma empresa do mercado plant-based. Hoje eu tenho 6 investidas e em 2020 recebi um convite de um fundo de capital de risco inglês para assumir a parte de análise de oportunidades no Brasil. Então, eu comecei a receber muito deal flow, muitas oportunidades de investimento. Eu e a Nádia acabou conhecendo muitas pessoas, tanto empreendedores do mercado, né, plant-based, quanto pessoas interessadas nesse mercado. E aí que surgiu a ideia, no final de 2020, de transformar o Vegan Business, né, a Vegan Business, que era uma plataforma de conteúdo, numa plataforma de equity crowdfunding para poder possibilitar as pessoas investirem com a gente em empresas do mercado plant-based. Em janeiro do ano passado, iniciamos nosso processo regulatório na CVM, recebemos a nossa aprovação no ano passado, em outubro, e em janeiro desse ano a gente fez a nossa primeira captação pela plataforma, e desde então 5 empresas já passaram pela plataforma e captaram aí um total de quase 4 milhões de reais ao longo desse primeiro semestre do ano. E a gente está aqui hoje para compartilhar um pouco, né, da nossa plataforma, como funciona, falar um pouco do mercado, mas também para apresentar o Thomas e o Edu, que são os fundadores da MoonTempê, que é a próxima empresa que vai captar investimento pela plataforma do Vegan Business. A Moon, daqui a pouco vocês vão conhecer a história do Thomas e do Edu e da Moon. E aprender um pouco mais sobre Tempê, sobre essa oportunidade aí. E eu digo que hoje é um webinar muito especial, né? Porque a gente sempre fala muito de empresas em momento early stage, né? Que estão iniciando a sua jornada de crescimento, e hoje não é diferente, né? A MoonTempê tem uma história a ser construído, né? É uma empresa que, apesar de já ter um histórico, ela ainda está numa fase muito interessante para a gente, como investidor, poder investir, porque ela tem muito para crescer. No entanto, hoje a gente está aqui com um líder de mercado, né? A MoonTempê é hoje líder do mercado de tempê no Brasil, um segmento e uma categoria que hoje globalmente já representa mais de 5 bilhões de dólares em venda e que está crescendo não só nos Estados Unidos, na Europa, mas está começando a crescer aqui no Brasil. Então, muito, muito legal a Vegan Business ter a oportunidade aí de apoiar uma empresa líder de mercado para sua primeira captação, e não só poder apoiar, né? Porque eu acho que um dos principais diferenciais aí da Vegan Business é que nós somos investidores, somos um grupo de investidores que investe nessas empresas. Toda a concepção do nosso negócio foi com a vontade da gente poder investir
e poder apoiar ainda mais empresas. Nessa jornada, né, a gente criou uma espécie de uma empresa que é um mix entre um grupo de investidores que faz toda uma curadoria, que aprova aquela empresa que está buscando levantar recurso, e uma plataforma de equity crowdfunding, que é investimento participativo, que permite com que que a nossa comunidade pode investir junto conosco. Então, eu investi até agora em todas as empresas que captaram via nossa plataforma. Hoje somos em 5 cofundadores da Vegan Business, 4 atuantes, né, que está no dia a dia da empresa, mas nós 5 todos investimos, inclusive o nosso legal counsel, né, o nosso time jurídico que está aqui hoje, o Fernando e o Heitor, da FCM Law, também acabou se tornando investidores da plataforma. Então, criamos, de fato, todo um ecossistema de pessoas investindo e apoiando o mercado plant-based. Obviamente, com o olhar da gente querer investir em algo que faz sentido para a gente, mas também, obviamente, com o olhar do investidor de poder ter um retorno sobre o nosso investimento, né? Eu estou vendo aqui que está entrando ainda mais pessoas. Muito boa noite a todos. Fico feliz. Sempre, né, vem pessoas aparecendo aí ao longo do nosso webinar. Amy, de novo, eu estou vendo você pela segunda vez aqui no nosso evento. Muito feliz. Do Japão, né, Amy? Diretamente do Japão. Muito bom aqui. Então, sempre mantemos um evento global, temos participantes do Japão, às vezes da Austrália, e hoje a gente tem aí novamente muitas pessoas aí pelo mundo acompanhando. Fico muito feliz. Bom, falei um pouco sobre a minha história, né? Eu sou empreendedor, eu sou investidor nesse mercado, e queria apresentar aqui meu time de cofundadores. Primeiro, a Nádia, que eu mencionei no início da nossa conversa. A Nádia é minha COO, a nossa COO da plataforma. Ela cuida de toda a parte da operação, inclusive dá um apoio muito grande aos investidores quando tem dúvidas ou quando tem algum tipo de necessidade de apoio. A gente tem a Ana, que está aqui. A Ana, ela faz parte do nosso time de marketing, ela entrou com a gente e desde então vem arrebentando aí. Inclusive, é a Ana que manda toda semana o nosso newsletter de novidades sobre o mercado, né? Prepara com muito carinho para vocês esse lado nosso de poder compartilhar as notícias do mercado plant-based no Brasil e também global. Temos o João Cristofolini, empreendedor de série, ele autor de 7 livros. O último livro dele é best-seller no Brasil, sobre compra e venda de startups, chama Saída de Mestre, recomendo para todo mundo ler. E o João, ele iniciou a jornada dele com a gente como investidor e acabou participando tanto do nosso negócio que ele entrou agora como cofundador e lidera a nossa frente de startups. Fora disso, a gente tem aqui do nosso time o Fernando e o Heitor, representando a FCM Law. A FCM, ela é a nosso braço jurídico que cuida de toda a parte de diligência das startups que captam via Vegan Business. Então, a FCM faz todo o trabalho, né, de análise para a gente ver, de fato, se a empresa ela é investable, né? Se ela pode receber investimento, e com aprovação nossa no termo de business, da FCM Law na parte jurídica e do nosso apoio contábil, a gente libera as empresas para poder receber investimento, como a Mountain P, que está aqui hoje com a gente também, que a gente vai apresentar. Eu queria começar aqui falando um pouco desse lado da gente não ser uma plataforma de um marketplace, né? Mas, de fato, olhar e co-investir nas empresas. E, João, eu acho que quando a gente falou pela primeira vez sobre o Vegan Business, esse foi um ponto que você que já passou por inúmeras captações, inclusive você vendeu a sua última startup, né, faz um ano e pouco, 1 ano e meio, né? Você passou pelo ciclo de empreender, captar dinheiro, né? Captar dinheiro via plataforma de equity crowdfunding e realizar a venda do seu negócio, que é o sonho de muitos empreendedores. Quando eu te contei sobre o Vegan Business, o que te chamou a atenção e o que você acha que está sendo legal hoje em dia daquilo que a gente vem fazendo? Legal, Kika. Boa noite, pessoal. Legal estar de novo aqui com vocês. Como o Kika comentou, tive a oportunidade aí nos últimos 6 anos, né, de construir uma startup, sair do zero, passar para a aceleradora, 2 rodadas via equity crowdfunding, né, até a gente ter a venda da empresa para um grande grupo de logística. E, na verdade, eu tive lá em 2017, né, a oportunidade de captar via equity crowdfunding, quando era um modelo muito iniciante, né, muita gente
ainda tinha dúvidas, né, desconfiava se o modelo funcionava ou não funcionava, né, e funcionou, né, até porque a gente conseguiu crescer, né, bastante, várias vezes, e também, né, vender a empresa. E quando eu saí da empresa, né, eu fiquei um tempo ainda pós-venda da empresa, tinha um grande objetivo de, pô, como é que eu posso agora ajudar novos empreendedores, né, que estão iniciando a sua fase, como é que eu posso ajudar novos negócios, investir em novos negócios, mas principalmente eu queria investir em negócios de impacto, né, em negócios que tivessem algum propósito maior, né, e foi aí que eu me conectei com o Click, onde estava bem no início, né, da construção da plataforma de crowdfunding, mas principalmente quando eu passei pela experiência de captar dinheiro via plataforma, talvez o que mais brilhou os olhos, né, para mim, eu acho que o grande diferencial da VeganBiz, além da nossa tese, né, ser muito focada em algo que não só gera retorno financeiro para os investidores, né, mas que gera retorno muito mais do que financeiro para as pessoas e para a sociedade, é que a gente ajuda essas empresas, né, porque eu também passei por isso na prática e na pele. Não adianta só você captar recursos, captar investimentos. Hoje em dia tem muita gente que quer investir em startups, tem muita gente que investe em startups, né? O dinheiro é super importante, né? Muitos negócios precisam, né, do capital financeiro, mas não é a única coisa ou não é a coisa mais importante, né? E a grande proposta da Vegan Business, né, e aí é onde eu acabei entrando, inclusive, para ajudar ainda mais essa vertical, é ajudar os empreendedores, ajudar os founders, né, com um trabalho de mentoria, com um trabalho de advisor, para todos os problemas, né? Acho que todo mundo que já teve um negócio sabe do desafio que é empreender, né? Ainda mais num negócio, no mercado novo, no mercado que precisa crescer muito rápido. Então, você tem desafios de contratar pessoas, de montar time, de fazer gestão de pessoas, desafios de qual é o canal de vendas mais interessante, como é que eu faço para crescer no online, no e-commerce, como é que eu resolvo problemas de logística, que é um desafio para todo mundo também. Então, esse é o grande diferencial da Vegan Business, né? Isso que atraiu, né, o meu interesse aí para estar junto com o time, com o grupo, e hoje me envolver ainda mais na execução do negócio. Não só ajudar startups a captar investimento, ajudar investidores a investir em negócios, em empresas que têm um propósito, que têm uma causa muito forte, mas também ajudar no dia a dia, né, os problemas, desafios aí dos empreendedores. Muito bom, João, muito obrigado. Ana, se você puder mandar o link aqui dessa conversa aqui no chat, tem pessoas aqui me pedindo para participar e não estão conseguindo acessar pelo link que a gente enviou. Então, João, muito obrigado, e acho que esse é um ponto que é um dos nossos diferenciais, né, que a gente não só investe nas empresas, mas a gente passa de certa maneira, a apoiar a empresa na sua jornada de crescimento, porque obviamente, muitas vezes você tem até uma ideia de onde alocar seu recurso, mas na prática, quando você começa com esse trabalho, você vai encontrar desafios como empreendedor, e a Vegan Business, ela está aqui não só para apoiar com o levantamento do capital, mas também para poder seguir a jornada de crescimento e também conectar os empreendedores um com o outro, mas também com potenciais compradores, o varejo, né? A gente vem ganhando cada vez mais uma rede, né, de colaboradores que acabam agregando para a empresa. E aí vem também o papel nosso como investidores, né? A gente pode apoiar muito esses empreendedores que captam dinheiro, porque quando a gente investe na empresa, a gente acaba se tornando, de certa maneira, embaixador dessas empresas. Então, até hoje, foram quase 300 pessoas que investiram nas 5 empresas que a gente distribuiu agora. São mais de 3.500 pessoas que participam da nossa comunidade de investidores. Então, a gente acaba abrindo um canal de distribuição e muitas vezes abrindo um canal também de parceria, de outros profissionais que possam agregar. Então, captar dinheiro via equity crowdfunding, você capta capital, mas você também capta, certamente, o capital intelectual, né? Muitas e muitas pessoas, quando a gente faz esse evento aqui, me escreve, né, ao longo dos e-mails que a gente vai mandando para as pessoas, quando a gente fala sobre equity crowdfunding, as pessoas perguntam, tá, mas como que eu vou ter retorno sobre o meu investimento, né? E aí que o investimento anjo, ele tem uma certa particularidade, porque você acaba, quando você investe, emitindo um título de dívida para a empresa, que em determinado momento se transforma numa participação daquela empresa. E por isso o Heitor está aqui com a gente hoje à noite, né? O Heitor, ele apoia a gente na construção dos contratos, né? O contrato, ele chama mútuo conversível, esse título de dívida. Ele começou lá no Vale do Silício, né? Com os investimentos em startups,
e ele tem um benefício para a empresa que vai captar investimento, mas também para nós como investidores quando a gente investe. Heitor, muito boa noite. Se você puder compartilhar um pouquinho sobre a modalidade, né, de investimento e qual é a segurança para nós como investidores e a segurança para o empreendedor que está captando. Legal, perfeito, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro ponto, quando a gente fala em investimento no Brasil, né, investimento em empresa, é sempre comum as pessoas terem receio, mas o que acontece se tiver uma ação trabalhista, se tiver um passivo tributário, se tiver alguma reclamação, né? Qual é o meu risco do meu patrimônio pessoal? E a gente evoluiu bastante enquanto sociedade, né, com relação aos investimentos, desde o marco das startups, por exemplo, do ano passado, está positivado na lei que o investidor ele não responde por nenhum risco da empresa. Ele só responde pelo risco do dinheiro. A gente só passa a responder, eventualmente, quando a gente entra no capital social, quando a gente recebe efetivamente o equity. Mesmo assim, eu vou falar um pouco mais disso na frente, quando a gente converte o título em ações de um SA, a posição do investidor minoritário ela tem uma série de proteções. Então, ele não responde, por exemplo, numa ação trabalhista. Tem várias decisões nesse sentido. Ele não responde numa ação tributária. Quem responde é apenas o controlador dos administradores. Então, hoje em dia, a gente tem, de fato, um ecossistema, um sistema jurídico sólido, né, que garante essa proteção. E a nossa posição, por enquanto, é apenas de credor da sociedade. Ou seja, eu, assim como fornecedor, por exemplo, tenho lá um crédito contra a sociedade, só que a minha diferença é que esse crédito ele pode ser convertido em uma futura participação societária e possivelmente isso vai se dar no evento de liquidez, né? Que normalmente quando acontece a saída do investidor. Vai ter uma transação, uma aquisição da empresa, uma operação de fusão, algum movimento externo societário que justifique a conversão. Fora isso, até porque esse é um dos motivos que a gente coloca o prazo de 5 anos, um prazo um pouco mais longo que o usual, visando realmente que a saída se dê dentro da janela de um evento de liquidez. Tá, pessoal? Eu acho que é isso, Crica. Então, em termos de proteção, assim, podem ficar tranquilos que a posição ela é bem sólida. Muito bom. E aí, eu acho que vale estender, né, falando um pouquinho mais sobre a visão do investidor anjo, né? Porque a gente acaba... Gabriela, muito boa noite. Vi que você entrou aqui. Gabriela é empreendedora também do mercado plant-based. A gente já deu início aqui ao papo, mas feliz em ter você aqui. E quando a gente fala, né, de investir numa empresa que está na fase early stage, né, que é a grande maioria das empresas que a gente vai acabar apoiando no Vegan Business, né, empresas que estão no início da sua jornada de crescimento, mas já tem o que a gente chama de product market fit, né, já tem um produto, já tem venda, já tem receita, muitas vezes já está operando no positivo, mas está precisando de capital para dar aquele crescimento exponencial e poder colocar em prática aquelas ideias que a empresa ela vem construindo, aquele planejamento, né? E quando a gente olha para o lado investidor, a gente investe com a visão de apoiar o fundador com sua visão, né? Isso é de fato o investidor anjo, porque você acaba sendo um anjo na vida daquele empreendedor, né? Você acaba possibilitando aquele empreendedor levar a visão dele lá para frente. Mas você não tem veto nem voto na empresa, você está comprando a ideia do empreendedor. Do outro lado, o empreendedor que está captando dinheiro via, né, em momento early stage, via investidores anjos, ele ganha capital para executar a visão dele e ele tem a liberdade para ele tocar o negócio dele e não ter a interferência, né, de opiniões terceiros, né? Porque muitas vezes quando você vai captar uma rodada de investimento, você capta com 10, 20, 30, 100 pessoas, né? E aí você tem que ter a tranquilidade para você operar seu negócio até ele crescer, né? E aí, falando um pouco mais dos gatilhos de conversão, né? Quando que é que nós, investidores, temos retorno sobre o nosso investimento? O primeiro momento e o que a gente visa quando a gente investe numa empresa plant-based, numa empresa early stage, né, em início, é que essa empresa um dia vai ser adquirida, né? No momento de uma aquisição da empresa, muitas vezes ela vai ter um múltiplo sobre o crescimento, sobre aquele momento que você investiu para o momento que ela é vendida, que você vai ter um múltiplo sobre o valor da empresa. Então, hoje, vou investir numa empresa que tem um valor de 4 milhões de reais, daqui 6, 7 anos ela cresceu e se tornou uma empresa que vale 85, vale 85 milhões de reais e foi vendida para um player maior.
naquele momento, eu vou ter um ganho de capital sobre o crescimento daquela empresa referente ao volume de investimento que eu fiz. Então, nós, investidores anjos, a gente olha para a saída do nosso investimento. Via a saída da empresa, né, o momento que a empresa é vendida para um player maior, para um player estratégico, para um fundo, ou quando quando a empresa passa a crescer o suficiente para entrar em fluxos de captação de investimento mais maduro. Então, a gente está entrando aqui em investimento no início da jornada, pode ser daqui 2 ou 3 anos, entra um fundo de capital de risco, querendo investir na empresa e querendo comprar a participação dos investidores minoritários. E aí, naquele momento, temos a opção de vender ou não a nossa participação. Vender por quê? Talvez a empresa ela valia 10 quando você investiu e hoje ela vale 30, então você tem um múltiplo de 3 vezes sobre o seu investimento num período de 2 a 3 anos, ou você pode falar, não, eu aposto tanto nessa empresa que eu quero manter o meu investimento, porque eu imagino que a empresa que hoje, que na época que eu investi valia 10 e hoje vale 30, daqui 5 anos vai valer 150, né? Então, esse é um momento também de uma oportuna saída, mas sem ter a necessidade de sair. Um terceiro ponto é se a empresa abre capital na Bolsa, que confesso que é muito raro e nem é uma tese nossa. A gente olha mais para uma tese de um crescimento exponencial de até 10 ou mais vezes, mas não uma abertura na Bolsa. E aí, no final, a gente tem a possibilidade de ganho de investimento quando a empresa ela passa por um desses gatilhos, que também pode ser o tempo. Após 5 anos, a empresa tem como obrigação se transformar numa SA e convidar os mutuantes para fazer parte do capital social. Então, eu, Krika, investi na Moon, eu investi num valuation lá de X, eu comprei 1% da empresa, daqui 5 anos a empresa se transforma numa SA, eu entro no capital social e eu tenho direito como acionista de poder receber eventuais dividendos, tá? No entanto, esse não é o que a gente está olhando, porque muitas vezes se a empresa ela não cresceu tanto ao longo dos 5 anos e minha participação é muito pequena, eu entrar no capital social numa empresa que não tem perspectiva, isso não é o que eu estou olhando. Então, nesse momento, nós, como investidores, temos a opção de, perder o nosso dinheiro e não entrar no capital social, ou transformar o nosso mútuo, nosso investimento em dívida, em participação na empresa. Isso pode acontecer, a gente pode deixar de fazer isso se a empresa performou mal ou se ela nem está performando e a gente não quer assumir o risco, de fato, de ser acionista naquela empresa, por mais que também haja algumas proteções, né, Heitor? Correto, correto. Tem mais uma hipótese, que é bom também falar, que é uma saída secundária, né? A possibilidade de você vender o título durante o contrato. Tá? Dentro da nossa tese da plataforma, a cessão do título para qualquer pessoa é livre. E agora, até com a própria instrução nova da CVM, que regula o mercado, isso ficou um pouco mais disciplinado. A ideia é que no Brasil, esse mercado secundário de venda de participação, assim como a Bolsa, ele seja fomentado. Então, também tem essa possibilidade. Ainda não é uma realidade, a gente não tem uma liquidez de oferta, mas é uma tendência muito forte também de se melhorar. Perfeito. A gente já está trabalhando no nosso mercado, né, o mercado que normalmente é chamado do mercado secundário, né? Então, a gente já está trabalhando para isso e a gente já pode, pela CVM, ajudar você, investidor, a vender sua participação numa empresa. Então, a qualquer momento, você pode colocar seu título à venda e você não precisa ter aprovação da empresa para você vender seu título. Obviamente, você tem que achar o investidor. O Ronildo deu um ponto aqui que eu e o João e a Nádia, a gente leva muito, muito a sério, que é o ponto de valuation, porque a gente tem que garantir, só para falar aqui para todos, eu estou vendo que está entrando cada vez mais pessoas, que bom. O Ronildo falou assim que chamou a atenção dele da Vegan Business, quanto os nossos valuations são razoáveis, né? Então, valuation significa valor da empresa, né? E quando a gente vê muitas vezes em plataformas, né, de equity crowdfunding pelo mundo, que o valuation da empresa, a gente chama de valuation esticado, não faz sentido comparado com o que a empresa de fato está gerando de retorno, de valor naquele momento, né?
Então, nós do Vegan Business, como a gente investe na empresa, a gente olha com com o olhar do investidor, mas também olhamos com o olhar do fundador, porque não adianta nada a gente diluir demais a empresa para ela não ter a possibilidade de seguir com o ciclo de captação. Para quem não conhece esse mercado de venture capital, né, a gente fala que um ponto saudável para o fundador chegar numa rodada Série A é com pelo menos 50,1% da participação da empresa, né? Então, os fundadores têm que ter, no mínimo, 50% da empresa no momento de uma rodada Série A, né? E muitas vezes o que você vai ver em negociações é que ou o investidor quer comprar demais num preço menor, num preço muito barato, ou que o empreendedor está supervalorizando aquele ativo, aquela empresa que ele tem, e o investidor entra num valuation esticado e numa próxima rodada de investimento a empresa tem que captar dinheiro numa valorização, num valuation menor. Isso gera problemas isso gera problemas tanto para o investidor quanto para o empreendedor. João, você tem um ponto que você pode adicionar nessa conversa de valuation? Eu acho que o ponto legal que você comentou, eu acho que dificilmente, né, a gente vai ver aquelas propostas do estilo Shark Tank, né, que talvez muitos acompanham, né, uma empresa que vai captar investimento por 50%, 40% de participação, né, geralmente nas etapas que nós estamos captando, dificilmente é mais de 20%, né, de diluição que uma startup vai ter. E também a gente não vai ver, né, acho que muita gente viu nos últimos anos, principalmente, valuations de startups extremamente esticados, né? E ainda mais em plataformas de crowdfunding em geral, e eu já passei por isso também, porque muitas vezes o alinhamento de interesse não tá convergente, né? A plataforma tem interesse de fechar uma rodada, não importa o valuation, né? E no nosso caso, como nós investimos em todas as rodadas praticamente, a gente vai buscar sempre o melhor valuation possível, né? Porque é do nosso interesse, é dos interesses dos nossos investidores, que a empresa tenha um valuation mais saudável possível, sem prejudicar os empreendedores, né? Sem ser um Shark Tank, né? Mas sem ser um valuation bastante esticado. E eu acho que o outro ponto que eu complementaria é que talvez o mercado que nós estamos tratando hoje, né? O mercado de sustentabilidade, né? Mercado vegano, ainda não é um mercado que está na moda, né? Ainda em termos de investimento, né? Quando a gente compara com empresas de mercados mais cools, né, como logística, que foi o mercado que eu criei o meu business há 6 anos, a gente vê muitas empresas, né, muito ligadas com tecnologia, com valuation super esticado. E aqui no mercado vegano, a gente está vendo empresas com valuation de 5 a 10 milhões, faturando 50 mil, faturando 100 mil por mês, né, onde no mercado de tech tradicional, a gente vai ver esse mesmo faturamento com valuation de 20, 30 milhões. E o que isso quer dizer para o investidor? Quer dizer que se você está investindo numa empresa que vale 5 milhões hoje, né, se daqui a 5 anos ela valer 50 milhões, você vai ter um múltiplo de 10x, né, do seu capital investido. Agora, se você entra numa empresa que já vale 20, 30, né, a probabilidade dessa empresa multiplicar por 10 é muito menor. Né? Então, esse, de fato, é um dos nossos pontos que a gente foca bastante, né, ter valuations condizentes com a realidade. Né? E até para não prejudicar o founder depois, né? A gente comentou sobre isso também. Né? Muitas vezes capta com valuation muito alto, e aí, daqui a 12 meses, 18 meses, a gente está vendo muito na prática hoje, né? A empresa precisa fazer uma nova rodada e ela tem que diminuir o valuation dela, né? Ou seja, prejudicar muitas vezes o investidor que investiu, né, com valuation super alto no 12 ou 18 meses atrás. Né? O down round é algo que realmente prejudica muito os empreendedores e os investidores. E eu acho que um ponto aqui principal é que a gente já tem muitas startups e negócios no nosso pipe, e assim, a gente é muito transparente sobre isso, que é o que a gente acha melhor para a startup e para o investidor. Tem que gerar uma realidade para conseguir captar sem prejudicar o empreendedor também. Então, quando a gente fala o melhor valuation possível, não é apertar para com que esse valuation também prejudica a empresa lá na frente, porque ela vai precisar ter o capital suficiente para ela poder passar por ciclos de captação. A gente daqui a pouco vai apresentar para vocês o Thomas e o Eduardo da Moon Tempê, líder de mercado de tempê no Brasil, um mercado que já de proteína alternativa, que já está em 5 bilhões de dólares pelo mundo, um mercado que está nascendo no Brasil. Mas antes disso, eu só queria apresentar a Nádia, e a Nádia falar rapidamente sobre como funciona o investimento via Vegan Business,
que a pessoa faz quando a gente lança uma rodada, como que funcionam as rodadas e como que, de fato, ela investe. Boa noite, Nádia. Boa noite para todo mundo. Bom, primeira coisa que tem que fazer, que é o mais importante agora, é se cadastrar na nossa comunidade, porque todo mundo que está cadastrado recebe a comunicação primeiro e é informado e tem a oportunidade de acessar em primeiro lugar. Tá aqui no nosso chat, eu acabei de colocar, a Ana tinha colocado lá em cima, e aí é só se inscrever, é gratuito e você já faz parte da comunidade. Bom, depois que a gente faz todo o trabalho, né, de diligência, de preparo, curadoria ali da empresa, a gente abre a oferta na plataforma e vocês vão receber esse comunicado por e-mail. E o Crica manda um e-mail para todo mundo que está cadastrado, comunicando quem é a empresa com o link de acesso na plataforma. Se for o primeiro acesso à plataforma, você vai fazer o seu cadastro, e aí depois de confirmar o seu cadastro, é um cadastro bem simples e básico, você vai ter acesso a todo o material da oferta com as informações sobre a empresa, uma apresentação e os documentos da empresa, da sociedade, documentos contábeis, documentos financeiros, fiscais. E aí você vai ter a oportunidade de acessar essa documentação, conhecer mais um pouco sobre o negócio e fazer a sua reserva. A reserva é feita basicamente com 3 cliques. E aí você vai colocar o valor que você quer investir, fazer um checkbox ali de confirmação do seu perfil de investidor e confirmar a sua reserva. Depois que você confirmou, aparece ali na própria tela a chave Pix ou a conta para você fazer o seu depósito. Você tem ali até 5 dias úteis para fazer a confirmação. E aí, é importante lembrar aqui, né? A gente faz por ordem de chegada as reservas. Quem reservou primeiro e pagou, confirmou primeiro, já entrou naquela rodada. Caso a gente atinja ali o valor, a meta, né, da rodada, o que a gente faz? A gente abre uma lista de espera. E aí, quem está na lista de espera pode entrar se alguém que reservou antes não pagou ou desistiu dentro desse prazo de 5 dias. Feito a reserva, feito o pagamento, todo o valor ali, o montante que é pago, ele fica numa conta de pagamento até o momento de conclusão da oferta, então demora ali um período de 7 a 20, 30 dias. Todo mundo pagou, fez a conciliação, aí sim o valor vai ser transferido para a conta da empresa. Isso porque se tiver qualquer falha ou cancelamento, acontecer alguma intercorrência, o montante é devolvido para os investidores. E aí, depois de tudo isso, quando finaliza, a gente realiza ali o processo de conciliação, faz o fechamento, né, toda a parte burocrática da rodada, faz a conclusão, vocês vão receber por e-mail todo o pacote de documentos com a nota de negociação e o contrato que vocês assinam digitalmente ali pela própria plataforma. E, para finalizar, a gente marca um call para vocês conversarem com os fundadores e, depois disso, tem também a parte de acompanhamento desse investimento e do negócio pela própria plataforma. Dentro da plataforma, vocês têm uma área de governança, onde a empresa faz reportes trimestrais com informações sobre o andamento do negócio. E aí é importante sempre a gente falar aqui que durante esse processo, apesar dele ser muito simples, durante esse processo, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa diferente, né, de repente, eu quero fazer um investimento via empresa, via PJ, tem alguma coisa diferente, eu e Crica, a gente está sempre on, é só chamar e a gente ajuda vocês. Muito bom. E eu acho que é um ponto importante para lembrar, o investimento mínimo via plataforma é R$1.000, tá? Então, a gente, de fato, a nossa missão é democratizar o investimento nessas empresas, é poder abrir o caminho para nós todos podermos investir no mercado plant-based, né? E quanto mais investidores nós somos, mais poder de apoio e de investimento a gente tem, né? Então, seguindo esse papo, obrigado, Nádia, pela explicação. A gente vai apresentar aqui a próxima empresa que vai captar investimento via Vegan Business. O nome é Moon Tempê. Eu vou deixar o Thomas explicar o que é tempê para todo mundo, nem todos conhecem. Mas para quem é vegano aqui,
já sabe que a Moon é uma das marcas aí prediletas da comunidade vegana no Brasil. Ela é líder de mercado em tempê, tem diversos produtos, né, SKUs, desde o tempê puro até os discos, hambúrgueres e agora a esfirra, né, que é o novo best-seller. E o Thomas e o Edu têm um histórico muito legal como empreendedores, como profissionais. Eu e o João e a Nádia, a gente vem tendo o prazer de conversar com o Thomas e com o Edu ao longo, né, dos últimos muitos meses, e a gente está apostando na Moon Tempê, a gente vai co-investir na rodada, a gente já tem uma boa parte da rodada alocada, né, ou seja, a gente vai investir da nossa comunidade interna, vai ter muitos investidores, mas a gente vai deixar um bom pedaço também para a nossa comunidade, para vocês poder co-investirem com a gente. Então, queria dar a palavra aqui ao fundador, um dos cofundadores aqui da Moon, Thomas. Thomas, seria muito legal você rapidamente passar aí sua história, né, como empreendedor. Você, como eu, também é vira-lata, né, no bom sentido, e tem uma experiência aí pelo mundo todo, e falar sobre a tempê e sobre essa categoria que você tem visto crescer muito pelo mundo. Perfeito, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o Thomas, como o Krika falou, eu tenho pai americano, mãe brasileira. Nasci em São Paulo, mas fui morar nos Estados Unidos com 3 anos de idade. E aí faz 9 anos que voltei a morar em São Paulo. Eu estudei Biologia Humana na Stanford, em Palo Alto, na Califórnia. Naquela época eu imaginasse que eu seria um médico, né? Iria para a carreira de medicina. Porém, através de várias outras coisas que aconteceram, vi que o caminho da cura também poderia ser através da alimentação, né? E de oferecer um alimento verdadeiramente rico, nutritivo. Então, eu estudei Biologia Humana, mas na carreira profissional, o que eu mais tenho experiência é como ser gerente de produto, e especificamente empresas de tecnologia. Tive a época de participar como cofundador na época da faculdade, numa empresa de tecnologia. Ajudei a criar uma equipe de mais de 70 pessoas terceirizadas que a gente fazia na Índia e nas Filipinas. Além disso, eu fui gerente de produto na Viva Real, que é uma plataforma que foi adquirida pela Zap Imóveis. Então, é a plataforma mais conhecida de imobiliária no Brasil, né? E eu, naquela época, gerenciava a equipe de engenheiros de software. A gente tinha 3 equipes e eu era o gerente de todos os produtos internos de tecnologia, né, na empresa. E aí foi a história. Depois dessa período na Viva Real, eu já era vegetariano, me tornei vegetariano quando eu trabalhei na faculdade, passei 4 meses na Índia, trabalhei com uma ONG, e nessa época me tornei vegetariano, vim para o Brasil trabalhar, decidi que ia me tornar vegano, sempre achava, eu falava, não, sou vegetariano, mas quando eu venho para o Brasil, sou carnívoro, não é omnívoro. Não é possível ser vegano. Aí vim, de fato, em 2013, morar no Brasil. Falei, não, vou aceitar esse desafio, vou morar aqui e quero me tornar vegano. E aí, obviamente, você começa, quando você se torna vegano, começa a pesquisar opções de proteína. Eu já tinha conhecido, morando na Califórnia, o tempê, já tinha provado uma vez. E aí você vê na lista, quando você coloca fontes de proteína veganas, sempre tem o tofu, sempre tem o seitan, tem as leguminosas, e aparece o tempê. Então, o tempê é uma proteína vegana, são as leguminosas fermentadas, tradicionalmente muito conhecido como a soja fermentada. Então, a gente fala que realmente é o primo do tofu, porém, você pode fazer com qualquer leguminosa. Então, no nosso caso, o Edu vai explicar um pouquinho mais dos produtos em si, mas a ideia é ser a leguminosa fermentada com um fermento, né, que cria a junção desses grãos, cria um bloquinho, que aí você pode fatiar, cortar em cubinhos, tratar como o primo, como o tofu, você pode grelhar, assar, fritar, e é mega versátil. Eu vi nos Estados Unidos, nessa época que eu morava na Califórnia, meus pais moravam em Michigan, numa cidade bem pequena,
o centro do país, né? Igual no Brasil, o centro do Brasil. Minha mãe sempre falava que a gente morava no Mato Grosso dos Estados Unidos, então a gente não tinha acesso, era mais demorado a chegarem as coisas, mas nesse tempo mesmo que eu tinha provado o tempê pela primeira vez, 3 anos depois, já tinha em todos os supermercados no meio do país, né, em Michigan. Então falei, nossa, é uma coisa super já espalhada, super acessível para as pessoas. E aí eu comecei a pesquisar, nossa, onde que eu procuro isso em São Paulo? Aí eu lia na internet, não, vai para a Liberdade, as pessoas vão encontrar, vão te ajudar a encontrar, com certeza vai ter. E eu chegava nas lojas na Liberdade e não tinha as pessoas nem sabiam o que era o tempê, né? E agora, hoje em dia, felizmente, a gente... que eles achavam que era? Tempero, né? Não temos esse tempero, não temos nada. E hoje, felizmente, a gente pode falar que todas as principais lojas da Liberdade têm o nosso produto, né? Sabem o que é o tempê, cada vez mais estão colocando, perguntando sempre, todo mês, vocês têm novidade? Estamos querendo qualquer coisa que vocês estão lançando. Então, eu vou deixar o Edu falar um pouquinho da história dele e também dos nossos produtos especificamente. Então, mas só uma última dúvida antes do Edu seguir aqui. Tá. Essa ideia, né? O tempê, ele originalmente vem da Indonésia, né? Mas como que você percebeu nos Estados Unidos que isso ia ser uma proteína que teria um crescimento? Porque eu acho que tem 2 pontos dela, né? A parte da biodisponibilidade dela para o nosso corpo, né? E da sustentabilidade desse produto, né? Exato. O tempê, por ser a leguminosa, na produção do tempê, você primeiro tem que deixar o grão de molho, você tem que tirar a casca, você tem que cozinhar, mas num ponto al dente, então não cozinha ao ponto de consumi-lo. E aí você vai fermentar, e aí você vai consumir. Então, todas essas etapas ajudam ao seu corpo a aproveitar tudo que tem naquele grão. E por ser fermentado, você colocando 100 gramas de soja versus 100 gramas de tempê de soja, você vai aumentar a quantidade de proteína, aumentar em muito a quantidade de fibra e diminuir os carboidratos. E aí, além de tudo isso, como o Crick falou, tudo é mais biodisponível. Então, seu corpo aproveita o que já tem no grão, porque o fungo, na hora de fermentar, já faz esse trabalho de digestão para seu corpo poder aproveitar o que está nos grãos. E quando a gente fala em tempê em geral, quantidade de proteína que você vai receber naquele grão e o impacto que teve na produção do tempê, o impacto é mínimo pela quantidade que no tempê de soja são 19 gramas de proteína em cada 100 gramas. Mas a Isabel está perguntando se você sabe o aminograma do tempê. O que seria o aminograma? Eu acho que eu precisaria de ajuda de entender. É que assim, eu queria saber quais aminoácidos contém nele. Por exemplo, prolina, hidroxiclorina, precisava... Você entendeu? Sim, sim. Então, quando a gente pensa nos aminoácidos, a gente até faz uma combinação interessante do arroz e feijão. Então, a gente trabalha com feijão fradinho, com arroz negro e a ervilha com a quinoa para ter os aminoácidos completos, né? De ter o carboidrato junto com o grão. Mas os aminoácidos são os menos aminoácidos que você vai achar nas leguminosas. Muito bom. Edu, por favor, se apresenta, que você também tem uma história muito rica pelo mundo e na Globo, e aí seria legal também conhecer a sua história e depois falar um pouco, né, sobre os produtos. E eu acho que vale mencionar, né, que toda a soja da Moon Tempê é soja orgânica, né? Isso a gente não falou ainda. Exato. Boa noite a todos. Meu nome é Edu. Eu tenho um trabalho basicamente voltado para a produção de arte, né? Como eu iniciei a minha carreira fazendo trabalho na Rede Globo e basicamente eu cuido de toda a parte de marketing da Moon, desde da elaboração de embalagens até o design gráfico, as redes sociais, né? Esse é o meu trabalho atualmente na Moon. E a gente tem uma linha de 8 produtos, né, onde 4 a gente chama dos produtos base,
onde são os tempês sem tempero, é basicamente o grão fermentado com fungo, que o Thomas explicou. Então, a gente tem o tempê de ervilha com quinoa vermelha, tem o de grão de bico, tem o de soja orgânica, tem o de feijão fradinho com arroz negro, e ele é a base, né? O bloco compacto de grãos que você pode temperar e, enfim, assar, grelhar, fritar, fazer do seu jeito. Ele é basicamente o coringa aí da culinária. Pode ralar, pode fazer ele de muitas formas, ele é bem versátil. E os outros 4, né, para complementar esses 8, eles são os produtos assim mais fáceis de preparar, que a gente criou pensando justamente nessa facilidade que as pessoas possam ter para conhecer melhor o tempê. Então, tem os discos de soja, né, de tempê de soja, já temperados e pré-assados. A gente tem também os discos de feijão fradinho, temperados e pré-assados. O disco, só para ficar claro, né? O disco é um hambúrguer, né? Para quem... Exato, ele é redondinho, no formato de hambúrguer, vem 2 unidades dentro da caixinha. Depois tem o tempê fatiado, sabor defumado, é o tempê de soja. Ele não é pré-assado, mas ele é bem temperado. Então, você pode colocar ele um pouquinho no micro-ondas, no air fryer ou no forno, deixar ele assar, ele também já vai estar pronto para consumir. E, por último, as esfirras com recheio de tempê de feijão fradinho, que estão sendo aí bem aceitas no mercado, e as pessoas estão gostando bastante, porque ele é o mais prático de todos. É só você assar um pouquinho no forno, ele já está praticamente pronto. É prático, é prático e é muito parecido com a esfirra, né, de carne até, né, porque não que tempê tenta ser um análogo, né, imitar, mas a esfirra vocês fizeram parecer uma esfirra de carne, né, pelo menos pelo que eu lembro, carne faz 6 anos que eu não como carne, né, mas é muito interessante. E Ronildo, ele perguntou sobre o temperone, né, que ele viu uma entrevista do Thomas para um site americano. Fala um pouco do temperone, que eu sei que ele está voltando com tudo, né? O temperone a gente está na fase final de teste, porque a primeira versão ela esfarelava um pouco, o sabor era ótimo, também tinha o tempê de feijão fradinho na base, mas a gente resolveu aprimorar e melhorar mais ele. Então ele já está assim na fase final de testes e a gente não tem certeza exata da data de quando ele vai voltar, mas ele está bem encaminhado para que volte aí. As pessoas gostam bastante do temperone e ele também é um produto bem prático de preparar. Bom, primeiro que ele é muito melhor do que um embutido à base de origem animal, né? Isso não tem dúvida. Agora, um outro ponto que eu acho interessante, Edu, você fica à frente também das parcerias estratégicas da Moon, né? E além de ficar à frente do conteúdo, da parte de social media, de marketing, a Moon ela está presente hoje em vários restaurantes de bastante renome em São Paulo. O restaurante novo da Bela Gil, né? Que tem estrogonofe de tempê toda semana, né? No cardápio fixo, no Maui Bowls. E fala um pouco né, do trabalho que vocês estão fazendo para disseminar e para fazer com que mais pessoas conheçam esse alimento, esse super alimento, né? Exato. A gente acredita que essas parcerias, elas ajudam muito as pessoas conhecerem melhor o tempê, né? Então, nada melhor do que você ir num restaurante, provar de fato o produto, né, bem feito, e conhecer e gostar e querer comprar para fazer em casa, né? Então, essas parcerias a gente quer investir muito mais. A Bela Gil, ela já tem o nosso produto desde que inaugurou o restaurante, se eu não me engano, tem 1 ano e pouquinho. E, enfim, a gente está criando outras parcerias agora, vão surgir aí. É uma novidade que a gente ainda não sabe se pode falar muito bem, mas vão surgir aí empanadas de tempê, com recheio de tempê. Isso aí. Então... E isso é super legal, né? Porque, por exemplo, no restaurante da Bela Gil, muitas pessoas conhecem pela primeira vez e querem comprar o produto. E em São Paulo, né, tempê é sinônimo de, ou seja, Moon é sinônimo de tempê, né? Eu tenho 2 perguntas, né, Gabriela? Perguntando sobre o sabor. Eu vou falar a minha opinião, tá? Eu levei o Thomas e o Edu viu quantas pessoas eu levei para a feira, para Natural Tech, para provar
o tempê que não fazia ideia do que era, e todas essas pessoas vão investir na marca. Então, esse é um ponto bom. Todo mundo gostou, inclusive sexta-feira a gente teve degustação, e a pessoa saiu de lá, nem era para a pessoa ser investidor, mas sim para provar e tal, e a pessoa saiu de lá querendo investir na marca. Então, na nossa opinião, o gosto é muito bom e é um alimento muito versátil, né? O Ronildo está perguntando sobre a questão de parceria B2B, tipo white label, mas, Ronildo, assim, o Thomas e o Edu já foram, né, procurados para isso, mas como essa rodada, como fala, o objetivo da rodada é crescer em 3 vezes e esgotar a planta de fabricação deles, não faz sentido nesse momento se tornar uma marca white label. Tem outras marcas produzindo tempê no Brasil, o que nós acreditamos que é saudável, porque quanto mais pessoas e mais marcas produzindo e promovendo tempê, melhor. Inclusive quando você é líder de mercado. Nos Estados Unidos a gente vê essa composição entre líder e pequenos players, né? O líder do mercado americano tem 80% de mercado e a Moon está se tornando esse player no Brasil. Então, no momento, não é fazer white label, não é fazer marca própria, e sim crescer a própria marca dentro de um período aí dos próximos 18 meses, triplicar o faturamento, né? Ou até mais, né? Mais do que triplicar o faturamento da empresa para poder se preparar para, de fato, uma rodada mais robusta daqui 2 anos, né? Um pouquinho, daqui 1 ano e 8 meses, 2 anos. Então, nesse momento, né, não é a intenção ir para white label. A Gabriela está perguntando se a venda é através de distribuidores ou se é direto ou para revendedores. Como funciona um pouco da venda de vocês hoje em dia? Sim, a gente tem o e-commerce que atende a capital de São Paulo, porém representa apenas 6% do faturamento atual. A gente quer melhorar o nosso e-commerce, a gente sabe que tem o que melhorar, então a gente acredita com certeza que isso vai aumentar, mas o foco mesmo seria entrar no varejo. A gente quer estar no lugar onde a pessoa já faz a compra e já vira parte do dia a dia, do semana a semana. Você já está comprando seus legumes, suas verduras e já pega sua proteína, seu tempê na mesma loja. Então, a gente trabalha com algumas distribuidoras. A gente até ficou muito feliz recentemente de entrar na Lourenço Alimentos, que é a maior distribuidora do interior de São Paulo, mas o foco principal é o varejo direto. Então, a gente trabalha muito com empórios, lojas de produtos naturais, e o grande varejo, a gente está entrando agora na rede Oba, vai começar neste mês, e a gente já trabalha faz 1 ano e meio com a rede Angeloni, que é o maior varejista do estado de Santa Catarina. Muito bom. Boas perguntas estão vindo aqui. O Ronildo, né, perguntando sobre a logística, se é refrigerada, né? O produto é um produto congelado hoje. E o foco hoje é crescimento no estado de São Paulo, mas já tem vendas aí em outros estados também, né, pessoal? Exato. Pode falar. Não, a gente tem ponto de venda em Santa Catarina, na Bahia, enfim, a gente vende para outros estados também, em torno de 6, 8, né, mais ou menos. Sim, mas para deixar claro que o foco é São Paulo e a gente acaba, quando as lojas já têm parcerias logísticas, tem facilidade, óbvio que a gente não vai dizer não vamos mandar, mas o foco mesmo é focar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ter uma grande concentração aqui para depois, obviamente, buscar outras oportunidades. Mas a gente sim já trabalha, eu acho que 13 estados, na verdade. Legal. E a Luciana, ela fez uma pergunta que, para mim, também foi uma pergunta-chave quando eu conheci o Thomas e o Edu, que né, ela está em dúvida, ela tem algumas dúvidas, né, para ter certeza que ela se torna uma investidora ou não, né? Ela está perguntando se o foco da Moon sempre permanecerá, sempre vai ser apenas tempê ou produtos similares de fermentação, porque o tempê ele é muito pouco conhecido no Brasil, né? Qual é a proposta de conscientização da população sobre os benefícios do produto? Então, aqui tem 2 perguntas, né? O que vocês vão fazer para promover? Eu acho que aqui tem esse trabalho, né? O Edu vindo da Globo, que está muito da rodada exatamente para marketing e produção de conteúdo, né? O Edu pode falar um pouquinho mais sobre isso, e depois o Thomas pode falar um pouco sobre as possibilidades de criar uma marca que é de fato amado
pelas pessoas, né, para entrar em outras categorias. Então, Edu, você pode começar, e aí, Thomas, a gente pode falar a longo prazo qual que é as possibilidades para Moon, não só tempê, para Moon, outras coisas também. Sim, além dessas parcerias que a gente está buscando criar com restaurantes e focar em food service também, para criar essa relação entre quem está indo ao restaurante consumir, provar no local e querer levar para casa, a gente tem uma verba boa de marketing para criação de blog com informações e receitas, criação de conteúdo, vídeos de receita, enfim, mostrar que o produto é um produto simples de preparar, não tem nenhum mistério na preparação dele, é saboroso, porque alguém perguntou do sabor, né? Ele por ser poroso, ele absorve muito bem qualquer tipo de tempero que colocar. A gente sempre dá dicas de fazer marinadas, né? Um líquido, um óleo com um ingrediente mais cítrico, enfim. Criar marinadas para que o tempero absorva o molho e ele vai dar o gosto que você colocar no produto, os temperos que você usar. E Edu, ele é bem saboroso. E Edu, falando um pouco dessa questão das parcerias estratégicas, né? Hoje tem várias celebridades que falam sobre a Moon de graça, né? A Gabriela Pugliese, a própria Bela Gil, uma série de atrizes e atores, e até eu vi recentemente, né? Algum influenciador esportista, né? De bodybuilder e tal. Então, vocês vão criar muito conteúdo com influenciadores também, né? E com parceiros. Exatamente. Eles vão dar continuidade ao próprio hábito deles, né? Já não seria algo muito superficial, seria algo inteiramente natural, que eles já estão acostumados a comer o produto, gostam do produto, e a gente pode, através disso, alcançar mais pessoas e mais... Desculpa, era o Wei que estava falando que ele saiu, mas eu acho que isso é um ponto, né? Trabalhar as pessoas que já amam um produto que tem muito alcance para poder falar dos benefícios, né? E Thomas, a gente vai trabalhar, né, nos próximos 2 anos, 3 anos, muito focado no tempê, né? Talvez nos próximos 3 a 5 anos, mas o que você vê aí de possibilidades para uma marca como a Moon? Sim, a gente vê que, na verdade, a gente sempre quis criar uma marca, né? Criar e ter laços muito fortes com os nossos consumidores. A gente começou a marca através de eventos veganos. Então, a gente estava lá, olho a olho, vendo as pessoas, entendendo qual era a reação do produto. E, obviamente, o foco, nossa paixão, nossa primeira paixão sempre vai ser o tempê. Mas a gente vê muita área, muito espaço, para já que estamos criando esses laços, esse relacionamento muito forte com as pessoas que amam o que a gente e acreditem também no que a gente faz, que a gente possa fazer vários tipos de produtos sempre nessa linha de ser nutritivo e ser um alimento realmente que tem valor agregado. Eu acho que esse é o ponto, né? Primeiro, criar uma base de brand lovers com o produto que tem. Eu acho que o ponto que a Moon fez muito certo, né? Essa visão do Thomas e do Edu de não só ficar no bloco de tempê fermentado, mas lançar disco de hambúrguer, lançar esfirra, lançar o fatiado, né? Com barbecue, faz com que as pessoas possam conhecer o produto de uma maneira diferente, né? Eu acho que isso foi uma jogada incrível. O Ronildo, da questão do fermento, o fungo, né, eles usam também a palavra, né, de fermento, então, de fato, é um fermento na composição. E a Gabriela está falando aqui que ela trabalhou muitos anos em marketing e inovação na indústria de alimentos, e ela pode dizer que o caminho para desenvolver produtos com valor agregado, esfirra, hambúrguer, é uma ótima sacada. Parabéns. Isso muda o hábito das pessoas. E concordo, foi exatamente isso que eu coloquei também. Foi algo que, para mim, me chamou muito a atenção, né? Porque é uma maneira criativa de divulgar um produto que não tem nenhum tipo de apelo mainstream, né, no mercado. E agora a Moon tem produtos que todo mundo que prova a esfirra só quer saber da esfirra da Moon, né? Então, um produto muito conhecido no Brasil.
Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim. A Isabela falou que pode ser ótimo para criança com APLV também. O Ronildo falou que achou interessante a Convi lançar a estrelinha também para atrair o público infantil. Talvez isso é interessante para a Moon. O Ronildo, eu tenho 2 filhos, né? Um filhinho de 1 ano e 8 meses e a minha filha de 4. E aqui em casa já rola churrasco de tempê e a minha filha pede a proteína, né? Então, é um produto que eu, como pai, eu dou sem nenhum shadow of doubt, né? Que é um produto que vai alimentar bem os meus filhos, né? Então, assim, inclusive eu e minha esposa estamos investindo na marca e a minha esposa tem ela é pessoa pública, ela tem um alcance muito grande na internet e também vai fazer ações de parceria aí com a turma da Moon e eu falo isso porque ela tem muitas mães, né, e muitas famílias que seguem o trabalho dela e a gente vai tentar o melhor que a gente pode a dar essa sugestão para as famílias também poder dar um alimento de tanta qualidade para as crianças. Então, Ronildo, faz todo sentido também. E faz a esfirra sem glúten, hein? Boa sugestão. Acho que realmente vai bombar também. Pessoal, muito bom ver novamente tantas pessoas do começo ao fim. Eu fico muito feliz porque o que me importa é que vocês estão prestando atenção, que quando a gente fala, né, desse assunto, a gente vê que tem muito interesse. E para vocês que querem participar da rodada, né, da Moon Tempê, das próximas rodadas que vão ter pela plataforma, a Ana vai colocar aqui agora novamente o nosso link da comunidade de investidores. É muito importante você estar na comunidade, porque todo mundo da comunidade vai ter o primeiro aviso sobre a rodada. E o que tem acontecido, né, das rodadas que a gente divulgou no Vegan Business, elas têm acabadas, né, têm encerradas em questões de dias, 1, 2, 3 dias. Então, para quem realmente tem interesse, se inscreve. Gabriela acabou de se inscrever, fico muito feliz. Rodrigo, ótima pergunta, né? A rodada ela vai ser divulgada dia 12 de setembro às 10 horas da manhã. Então, dia 12 de setembro às 10 horas da manhã, vamos mandar um e-mail para vocês falando que a rodada está aberta. Naquele momento, vocês vão clicar no link, vai entrar no site vocês vão ter todo o acesso ao material da Moon Tempê. Uma semana antes, a gente vai mandar um investment deck, mandar um e-mail com um pouco mais de informações. Vamos ter uma live também com o Edu e o Thomas falando sobre a marca. E no dia 12, a rodada ela abre para a comunidade geral, para a nossa comunidade do Vegan Business. E aí a gente vai ajudar a Moon a captar. O valor da captação, a Moon vai captar 1 milhão de reais, tá? Para essa próxima fase, para ter um runway aí de 18 meses para chegar, né, sair dos atuais 70 mil reais mês em faturamento e alcançar aí 300 mil reais em faturamento e chegar no limite da planta atual para depois poder crescer, né, levantar uma rodada mais robusta para poder popularizar ainda mais o tempê e, quem sabe, outros produtos de categoria de superfoods, né? Então é isso. Muito feliz em saber desse interesse todo. Eu também estou super animado, não vejo a hora de poder me chamar investidor da Moon, ainda mais conhecendo o Thomas e o Edu, que são pessoas maravilhosas, que merecem muito, que trabalham muito, muito, muito por essa marca e vem fazendo um trabalho assim, sensacional. E para vocês todos, assim, o caminho é se inscrever. Eu e a Nádia estamos sempre à disposição. O João também, a gente está no LinkedIn. FCM, né, o Heitor e o Fernando sempre à disposição quando tem perguntas mais relacionadas a investimento de pessoas que estão fora do Brasil. O Amy que estava aqui com a gente do Japão, né, fez pergunta de como ele investe como pessoa, né, não residente. Então, qualquer pergunta aqui, a gente tem um baita time para ajudar vocês e ajudar o mundo aí a escolher investir em empresas mais responsáveis, mais sustentáveis, que vão, de alguma maneira ou outra, apoiar as futuras gerações para ter um mundo mais viável, né? Então, essa é a nossa missão. Agradeço muito pela atenção de vocês. E sobre a degustação, Isabel, a gente não marcou uma degustação, porque nem todos moram em São Paulo, né, onde é a fábrica, mas fica à vontade para me mandar um recado no e-mail,
ou para escrever para o Insta da Moon. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido lá na fábrica, se você quiser provar ou combinar alguma degustação, ou saber qual é o lugar mais próximo de você que vende Moon para você provar, tá? Então é isso. Thomas, Edu, tem algum recado aí final ou a gente já passou por tudo? Eu acho que é agradecer a todos o interesse e com certeza qualquer pessoa que quer mais informação, quer nos visitar, a gente está de portas abertas. Teve uma pergunta aí de margem também que a gente não falou, mas também eu acho que vai em todas as informações da empresa, a gente vai colocar as margens dos produtos. Obrigado a todo mundo. Eu vou deixar também o link do site, do nosso site. Tem informações também sobre o tempê por lá. Muito bom. Obrigado. Luciana também, eu acho que a Luciana agora decidiu investir, então fico feliz que você também acredita nessa missão. Obrigado pelo recado. Muito boa noite a todos e a gente espera vocês aí dia 12 de setembro para a rodada da Moon Tempê. Obrigado, viu, pessoal?